Olá, boa noite. Vocês estão me vendo? Se puderem dar um ok. Muito bem, obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Hoje nós vamos ter um tema aí curioso, interessante, atual, que é o sono e espiritualidade. Muito bem, nós estamos com a Lara Castro hoje. Meu nome é Silvia. Eu sou Silvia Conway, sou psicóloga do sono, represento a psicologia do sono na Associação Brasileira do Sono, onde eu também sou membro da diretoria. E nós temos hoje a Laura Castro, que está aqui enviando uma solicitação para participar do vídeo. Muito bem. Está entrando. Laura, se você não tiver entrado, eu peço para você tentar novamente. É muito bom! Prazer enorme estar aqui com você, Laura. Que saudade, Sil, tudo bem? Olá, Muito pessoal. bom, muito bom. A Laura também é psicóloga do sono. Também trabalhamos juntas lá no Instituto do Sono há muito tempo atrás, não é, Laura? E é uma amiga Sim. do peito. Estuda sono há muitos anos. Começou já na graduação fazendo um trabalho de estudo de insônia, não era? Você queria ver a angústia por trás da insônia. E esse foi sua incursão. E depois disso, depois que você terminou a faculdade, você também se aproximou do Instituto do Sono e começou a desenvolver trabalho. Foi lá que nós nos tornamos amigas, né? Primeiro colegas, mas muito imediatamente amigas. Prazer enorme, Laura. A Laura atualmente está fazendo muito estudo sobre sono e espiritualidade, uma abordagem científica. Ela está fazendo pela Unifesp, o doutorado dela, junto com uma escola, uma universidade americana. Ela vai poder dizer um pouquinho isso para vocês também hoje. Laura, fale um pouquinho de você e aí a gente já entra na sequência. As pessoas estão entrando, então assim a gente vai aquecendo quem já está aí. Obrigada, Sil, por esse desafio. Gente, obrigada por estarem aí nos acompanhando. Esse é um desafio enorme de falar na Associação Brasileira do Sono, né? No universo do sono, dos estudos da espiritualidade que eu venho fazendo. Gente, vou só começar me introduzindo assim. Eu e Silvia somos muito amigas. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a Silvia, que desde o Nossa, começo me incentivou, me adotou, né? Desde que eu fui para o Instituto do Sono e me incentivou nesse caminho desde o mestrado, né? O meu mestrado todo foi graças ao seu trabalho que impulsionou. Então, é um caminho, uma longa história. nossa, Sil. obrigada. É, Gostoso gente, ouvir. é muito verdadeiro. Então, pessoal, assim, super legal. Eu não sei, Silvia, como que a gente vai, vou contando assim, sim, meus estudos foram sobre insônia inicialmente, você sabe, a validação do questionário da gravidade de insônia, me envolvi no Instituto do Sono com o EPSONO, com o estudo epidemiológico do sono, e sempre me interessei por esse viés mais de saúde pública, né, da psicologia da saúde, mesmo tendo a formação em psicanálise, eu sempre acho que me interessei com isso. E aí surgiu na minha vida o estudo da espiritualidade com a Fátima. A doutora Fátima é cardiologista, e eu fui com ela lá para o hospital, e foi uma grande descoberta do meu retorno para a clínica, assim, né, depois de uma temporada no trabalho no Instituto do Sono mais administrativo. E foi um reencontro mesmo com a clínica muito especial para mim, esse no hospital. E a espiritualidade surgiu de uma necessidade, acho que do dia a dia ali no hospital, da vivência com os pacientes. A gravidade dos pacientes internados é muito séria, assim, num hospital de complexidade como o Hospital São Paulo, tanto na clínica médica quanto na cardiologia, que são os dois lugares que eu estou circulando por lá. Então, a gravidade dos pacientes, as dificuldades com os recursos, né, para a gente poder fazer pesquisa, que é um desafio enorme fazer pesquisa no Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo também, mas no Brasil especialmente. E aí o tema da espiritualidade entrou nessa ideia de que estavam começando a vir trabalhos, cada vez mais estão surgindo trabalhos envolvendo espiritualidade, relação entre espiritualidade e saúde, espiritualidade e ciência. E aí tinha alguns achados iniciais, saiu um trabalho importante de cardiologia mostrando a relação de espiritualidade, de bem-estar espiritual, paz espiritual e sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca.
E foi desse estudo que eu comecei a levantar os trabalhos que existiam na área e fui desenhando, vendo. Eu gosto de um desafio, acho que estudar insônia já foi um desafio, porque é um tema tão subjetivo, da subjetividade humana, né? E aí a espiritualidade também, mas afinal de contas, o que é espiritualidade? Acho que foi minha primeira pergunta. Como assim? Como que isso se situa no contexto da saúde mental, da psicologia? Acho que foram essas as perguntas que foram. Então, eu acho que espiritualidade é um tema tão antigo da vida inteira, né? Porque eu acho que no fundo é uma trajetória do ser humano com o encontro consigo mesmo. Eu acho que ele não é exclusivo dentro da religião, no entanto, ele tem uma marca muito forte na religião. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco do que é esse ponto de interseção, o que difere espiritualidade de religiosidade, que eu acho que isso vai dar um norte também, um esclarecimento para boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, sobre tudo que nós vamos falar a respeito das pesquisas e como isso tangencia também a problemática do sono. Então, se você puder começar falando isso, agradeço. Aí as pessoas também vão perguntando e vão nos ajudando aqui a fazer da entrevista de hoje um momento mais importante e interessante para eles. Sim, por favor, né? Participem. Acho que a diferença de espiritualidade, conceitual, né? De espiritualidade e religiosidade, essa separação conceitual na área da ciência, ela é relativamente nova, se a gente for pensar. Porque, de fato, historicamente, espiritualidade está conectado com religiosidade. E espiritualidade está, né, centrado nesse contexto religioso, de crenças, de um sistema de crenças que relacionam a nossa explicação de um sentido para a vida, que tem um sentido sagrado ou existencial. Tem várias perspectivas nesse sentido de olhar para a espiritualidade que são mais atuais, né, como um conceito separado, que foram sendo construídos. E aí eu acho que é um movimento histórico de longa data, não é? Tem vários fatos históricos. Eu estou aqui, você começou falando que eu estou aqui numa universidade, e eu estou fazendo meu doutorado de sanduíche aqui, e eu tive muita sorte, assim, posso até dizer para as pessoas, eu digo assim, não desiste de tentar, porque eu nunca imaginei que eu fosse mandar um e-mail e o professor que fosse me responder daqui de Harvard me respondeu, assim, se interessou, me acolheu, me deu espaço. E aqui em Harvard eles montaram um centro de estudos em espiritualidade, religiosidade e saúde. Então tem algumas disciplinas entre departamentos e tem uma linha de pesquisa muito interessante que é justamente essa de entender historicamente a separação de espiritualidade e religiosidade enquanto um movimento que se inicia essencialmente dentro das próprias religiões. Então, aqui tem a Harvard Divinity School, que é a escola, como se fosse a escola de teologia, né, de divindades de Harvard, e são teólogos, são pessoas que estudam, então tem muita essa interface dos pesquisadores com a teologia e com a história, e de estudar. Tem um livro da minha orientadora aqui, que ela escreveu com o Michael Balboni, que é o marido dela, até ele é reverendo, ele é professor da Harvard Divinity School, e esse movimento histórico começa nas religiões, porque se for pensar historicamente, estava na figura do líder espiritual, religioso, ser também o líder de saúde, ou ser quem fornece saúde, né? Quem é o xamã, por exemplo, ou que é o médico. Então, e essa dissociação vem acontecendo ao longo dos anos por um movimento histórico, eu acho que ante o sistema de dogmas e de crenças e a autoridade envolvida, né, e os movimentos um colapso da instituição, das religiões enquanto instituição. Então, esse movimento vem acontecendo ao longo do tempo. Então, tem toda uma linha de pesquisa para estudar justamente como que esse fenômeno veio se constituindo. Eu acho que ele caminha junto com a secularização, né? Com o processo Sim. de secularização que começa mais ou menos no século XX, né? 19, 20. Isso. 20 não, mais 19, né? Então, se a gente for pensar pela perspectiva religiosa, filosófica, ou desde a psicologia, né? Então, com alguns filósofos, Descartes e Marx, com uma visão de uma espiritualidade sem Deus, ou com essa visão cartesiana de que a glândula pineal é o elo entre o corpo, a mente e o espírito,
e que você não precisa ter Deus nessa associação, com esse elo sagrado, né, de conexão com o todo, com o universo. Sim, vem desse movimento de Mas aí quando secularização. você fala de Descartes, você começa também a se aproximar um pouco da ciência, mas ainda não é neste momento que a saúde se volta para querer estudar a espiritualidade. Isso é um fenômeno mais recente, né? É um fenômeno que a gente tem vivido mais esse século mesmo, depois do ano 2000 ou um pouco antes. Você também podia falar um pouquinho quando que começa a saúde a querer se interessar pela espiritualidade, entendendo a espiritualidade como um dos pilares da saúde. Se a gente for pensar, desde a década de 70, na verdade 80, já tem trabalhos investigando a associação entre espiritualidade, se a gente for pensar, mas muito mais conectado à ideia de secular e religião, do judaísmo. Os trabalhos em Israel são pioneiros, principalmente na área cardiovascular, da relação da saúde cardiovascular com os hábitos religiosos, né? Mas tem essa ideia do secular. Então, e aí o movimento que é muito forte aqui nos Estados Unidos, que no Brasil nem sei se tem tanto, que é o spiritual but not religious, que é espiritual, mas não religioso. É bem da década de 80 que começa esse movimento, e aí já vinha o interesse, né, da área da saúde de começar a estudar essa relação de religião, né, com a saúde, e depois então da espiritualidade como esse conceito que está atrelado à religião, porque a maioria das pessoas, 60%, 70% das pessoas se consideram religiosas e espirituais. Então, você vê que a ideia de espiritualidade, para boa parte das pessoas, está conectada ao sistema de crenças, a uma religião, ou a um conjunto de práticas específicas que está organizada num sistema de crenças. E então, o que seria a espiritualidade dentro desse novo conceito? Né? O conceito atual, secular, onde tem algumas pessoas que se identificam como espiritualizadas e também como religiosas, e algumas outras só espiritualizadas. E a saúde também, entendendo isso, a espiritualidade como um dos pilares da saúde. O que seria essa espiritualidade? A espiritualidade é entendida como um conjunto, então um aspecto da dimensão humana intrínseco, né, da humanidade, da dimensão humana, mas um conjunto de crenças e os valores que norteiam comportamentos, atitudes e as relações, a conexão com os outros, as relações inter e intrapessoais. Essa que eu estou falando é bem a definição do GENCA. O GENCA é o Grupo de Estudos em Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem a sua definição própria do que é espiritualidade, que foi publicado até no final do ano passado, e tem a definição de consensos internacionais, que é uma definição que já foi atualizada em 2009, 2014, da Puchalski, que inclui bastante pesquisadores do mundo todo, e que define também a espiritualidade como algo intrínseco e dinâmico da experiência humana. Não sei se as pessoas estão falando que travou, Silvia, não sei se tá, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo bem? Eu estou travada? Não, para mim não. Tá, não sei. Então, acho que espiritualidade é isso, é um conjunto de crenças e valores, pode estar relacionado à ideia, se separou da ideia teísta, né, ou de uma crença num divino, sagrado, mas tem algo dessa dimensão humana, de experiência, na conexão com os outros, com o momento em que nós estamos vivendo, com o universo, com o todo. Então, é algo que diz sobre essa experiência com o transcendente, né, com o que nós não podemos explicar. Então, a definição em geral, ela é bem ampla nesse sentido, e tem bastante a ver. As dimensões usadas para medir espiritualidade são sentido e propósito de vida, bem-estar. Aí tem várias críticas que eu vou entrar aos poucos, porque minha pesquisa está bem voltada para melhorar, para entender os gaps, eu vou dizer assim, mas o que a pesquisa ainda não respondeu, justamente porque é um conceito subjetivo, é muito difícil de medir. Não há, as pesquisas, a maioria acham um resultado positivo, mas é controverso. Eu vou só retomar vai me parando, porque eu tô... Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante, porque assim, parte dessas pessoas pratica espiritualidade dentro de um contexto religioso. E uma outra parte não se vê dentro de um contexto religioso. Como seria essa prática com esse transcendente, com essa intimidade, com esses valores
e critérios externos, dentro desse cenário de pesquisas, o que as pesquisas têm identificado como uma prática básica que a gente pode identificar nos vários praticantes de espiritualidade, o que se entendem como praticantes de espiritualidade? Essa é a questão que você toca num ponto de universal. Não há. Espiritualidade é um conceito que depende da cultura, né? Então, assim, não há uma prática universal. Há diversas formas de você praticar o que é espiritualidade para você. Minha pesquisa está muito voltada para isso, para entender a visão subjetiva das pessoas sobre o que é espiritualidade e como que elas praticam a espiritualidade. Porque para espiritualidade é meditar. Para alguém que está mais ligado à cultura oriental, ou indiana, ou, né, a Buda, o budismo, tem a yoga, enfim, tem várias práticas que se traduzem nessa busca espiritual e de conexão com os outros, com o mundo, com a natureza. Para outras pessoas que são mais religiosas, a prática está mais envolvida com a prática da religião, com o culto religioso, mas sempre com essa ideia de senso de comunidade. Aqui nos Estados Unidos é muito forte, no Brasil a gente não tem isso conceitualmente bem estabelecido, mas essa ideia de comunidade, de conexão, né? Conexão com os outros, conexão com o momento, com a natureza. Então as práticas nesse sentido variam muito. Para algumas pessoas, posso até dizer para mim, às vezes, para mim, essa sensação de espiritualidade, às vezes é sentar, tocar um violão, ouvir a natureza, ouvir uma música. Então, varia muito de pessoas para pessoas e a dimensão disso sendo sagrada ou não. Então, só uma coisa que eu não te respondi que eu queria falar, que você perguntou, que era de quando, em que momento da ciência a espiritualidade é tomada mais... Faz uma década, mais ou menos, em 2010, a Organização Mundial de Saúde, já vinha uma discussão sobre a definição do que é saúde, mas em 2010, a Organização Mundial de Saúde inclui essas dimensões, espiritualidade e religiosidade, como parte da definição do que é saúde. A partir daí, houve uma explosão. Então, como que a gente mede isso? Né? De estudos, tentando medir esses conceitos e justamente entender a sua relação com qualidade de vida. E é aí também que estão as críticas do que a gente ainda tem que fazer para evoluir metodologicamente as pesquisas nessa área. Tá ótimo. E aí me fala uma coisa, dessas pesquisas que você tem feito com pacientes hospitalizados, não é isso? Você observa entre esses pacientes um aumento da espiritualidade de acordo com o tipo de doença? As pessoas já praticavam antes? Elas começam a se transformar conforme a gravidade da condição de saúde dela? O que você observa disso também em relação a esse contexto? Interessante. É justamente a minha hipótese de pesquisa. São um pouco difícil, assim, as críticas têm a ver com como que a gente separa. Então, se a gente diferencia cada vez mais espiritualidade de religiosidade, como que a gente diferencia espiritualidade de saúde mental? Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Tem pessoas entrando agora e estão perguntando qual que é o tema. O tema é sono e espiritualidade, né? Então, bem-vindo quem está chegando agora. Nós estamos aqui, eu sou Silvia Conway, da Associação Brasileira do Sono, psicóloga do sono, e estou aqui com a Laura Castro, uma querida amiga, colega de trabalho, que também é do Conselho de Psicologia na ABS, e esse é o tema que nós estamos falando. A Laura vem estudando bastante espiritualidade dentro de um contexto acadêmico, na pós-graduação dela, no doutorado, que ela está fazendo sanduíche na Unifesp e também nos Estados Unidos. Então, esse é o tema. Obrigada por perguntar. E eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo aqui. Olha só, temos aqui um comentário da Raquel Soares. Estudar a espiritualidade contextualizada em determinada população específica deve ser bem difícil, por ser um tema muito subjetivo. É o que você estava comentando há pouco tempo atrás, né? Difícil conseguir resumir isso numa temática, porque depende muito da cultura. Mas se puder voltar, então, a fazer esse comentário da sua hipótese de que há, então, um aumento na adesão de uma prática espiritual a partir de uma condição de saúde, eu acho que vai ser interessante para a gente discorrer mais. Acho que essa a minha hipótese de pesquisa é muito que tem essa ideia de que a espiritualidade influencia a saúde.
mas tem poucos estudos ainda como que a saúde influencia a espiritualidade. Porque se tem uma coisa que eu comecei a entrevistar os pacientes, meu estudo é um estudo de método misto, que a gente diz, que é um estudo qualitativo e quantitativo. Então, tem uma parte que eu estou vendo os resultados da conversa que eu tive com os pacientes, né, que foram as entrevistas, e mais a parte quantitativa, que são os dados dos questionários. Acho que a primeira coisa que eu ouvia de todos os pacientes, de muitos pacientes, que eu acho que é muito comum e é cultural no Brasil, não sei se você já ouviu isso, mas se você não se torna, se você não entra, um paciente me falou muito marcante, se você não entra na espiritualidade pelo amor, você entra pela dor. Teve outro dia que eu entrevistei a Helena Chu, doutora Helena Chu, que é ginecologista, que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela me falou exatamente isso. Eu falei, nossa, é a minha hipótese de pesquisa. É que eu ouço isso muito dos pacientes. Se não é pelo amor, é pela dor. E aí dizem que eu não sou uma pessoa religiosa, e eu fui buscar com pessoas religiosas que estudam mais a Bíblia, porque os pacientes dizem que isso está escrito na Bíblia. E há uma dúvida, não é exatamente isso que está escrito na Bíblia? Que eu acho que a frase é, se não se aprende na dor, se não se aprende no amor, se aprende na dor, né? Alguns já estão, então, transformando a espiritualidade como básico, né? Como tendo que entrar neste campo, usando este termo, que nem se tem muito definido o que é, mas a ideia de uma condição de amor através da espiritualidade. Então, se você não se espiritualiza pelo amor, você se espiritualiza pela dor. E aí o adoecimento, essas doenças que ameaçam a vida, são justamente esse momento de dor, né? De você se haver com o fim, com a finitude, e se perguntar existencialmente o que você fez da sua vida, o que aconteceu na sua vida, e aí é isso que põe em xeque, né? E aí uma busca de propósito, de sentido para isso que está acontecendo, para o que está sendo vivido. Então a doença, nesse sentido que ameaça a vida, de fato, põe em xeque, né? Essa espiritualidade no sentido de uma compreensão do sentido da vida, de que eu estou fazendo aqui, do que eu realizei, do que eu não realizei. E aí, no cuidado paliativo, isso é muito, então, forte, a ideia, na definição do que é cuidado paliativo, está o cuidado espiritual, porque a dor espiritual, se você quer entender o que é a dor espiritual, você vê alguém que tem uma doença, você conversa com alguém que tem uma doença que ameaça a vida e que está ali nesse momento se perguntando o que foi feito da vida, né? E do propósito, do sentido da vida. Então, acho que está bem... É como se fosse uma pausa, né? É um momento da doença, é um momento de uma pausa, em que você suspende os seus vários compromissos, as preocupações mais imediatas de realização no mundo material, e você tem um contato tão próximo consigo mesmo, que naturalmente vai ter dentro desse contexto as perguntas, as indagações que de repente ficaram em suspenso com tantas atividades que estavam sendo feitas, né? E eu acho que é parecido um pouco com o que nós estamos vivendo atualmente também na quarentena, né? Óbvio que não é uma condição de doença, nós estamos aqui em casa, reclusos, né? Algumas pessoas podem ter contraído, mas de qualquer jeito é essa suspensão de inúmeras atividades que nos colocam mais em contato com a gente, numa dimensão mais lenta, em que naturalmente a gente vai começando a fazer alguns questionamentos do como é que eu estou conduzindo a vida, para que lado eu estou indo, até a própria ameaça de toda a dissolução daquilo que é estabelecido, que parece trazer uma certa segurança, quando ele é rompido e não tem ninguém para seguir, as pessoas param e se perguntam sobre o que vai ser o amanhã. E talvez nesse momento, essas perguntas próximas de uma situação, de uma condição de saúde fragilizadas sejam também o que as pessoas estão fazendo. E quando elas não fazem, não conseguem responder, não conseguem uma solução disso, começam a ter os problemas de sono, né? E aí começam a ter pesadelos, e tem insônia, uma dificuldade enorme de lidar com o desconhecido, que é a realidade da vida, o mistério da vida. Eu acho, faz sentido isso que eu estou falando junto com tudo isso que você vem estudando de espiritualidade, Laura? Exatamente, acho que é isso. Eu tenho 2 orientadores aqui, o John Pitti é psiquiatra, ele é um fofo, ele escreveu até uma dessas perspectivas que saiu
numa revista de religião e espiritualidade, que é justamente sobre a ansiedade Covid, né? E o que no contexto do câncer, do cuidado paliativo e no trabalho com a espiritualidade, a gente tem de aprendizado, de experiência que se assemelha com o momento que a gente está vivendo, que está pondo em xeque os nossos valores também, né? O que a gente considerava importante antes, o que perde sentido agora dessa situação de isolamento social, né? E tantas coisas que a gente valorizava e que tinha que ser assim. Eu ouvi outro dia uma live de alguém falando sobre o ensino à distância, de professores que estudam o ensino à distância há muito tempo e o planejamento que exige, de repente todo mundo está fazendo ensino à distância, mas não é bem assim. Então a gente tem muitos valores em xeque de saúde, econômicos, Então, políticos. olha só, nós somos duas psicólogas, né? Psicólogas que também estudamos sono, não é exclusividade, mas e você gosta muito de psicanálise, e aí pensando, né, em toda a filosofia que está por trás da psicanálise, ela não é tão dissociada de uma ideia de espiritualidade na medida em que existe uma busca do self, né? Uma busca de você poder achar seu processo interno, né? O processo de individuação, se a gente pegar a referência do Jung, um processo de fato, uma jornada de encontro consigo mesmo, em que você possa sair dos condicionamentos, das referências externas, deixar de agir a partir de uma moral externa. Isto também seria, então, dentro de um contexto, a espiritualidade? Sim, eu vejo, tem muitas psicanálises, né? Tem muitas linhas e filosofias dentro da psicologia que eu acho que são interessantes. E eu vejo, assim, tô falando minha opinião, então eu agnóstica, vou confessar, porque estou estudando isso, e eu me vejo num núcleo de estudo de muito mais pessoas que têm uma religião, que têm uma crença, a maioria das pessoas, e eu fico meio numa posição, assim, às vezes me vejo numa posição difícil. Eu já fui em congressos, eu tive a oportunidade de ir num congresso em Jerusalém, da World Psychiatry de espiritualidade, foi incrível, porque eu conheci pessoas de culturas absolutamente diferentes, de tradições religiosas absolutamente diferentes, que são fundamentais para a gente entender o humano, a experiência humana, né? Toda a história das religiões traduz muito e reflete muito a nossa história atual, né? São momentos que a gente já viveu. Então, isso tudo para dizer que às vezes eu vejo assim um preconceito com a visão da psicanálise por causa do que Freud dizia. Eu já vi uma aula de uma psiquiatra falando que o Freud falava que a religião ou a religiosidade é neurose, é sinônimo de neuroticismo. E aí eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que é verdade, o Freud falava isso da neurose obsessiva, da relação com a religião, mas ele não se excluía da neurose. Né? Ele não dizia assim, os religiosos são neuróticos, como se ele não fosse. Então eu tenho essa visão um pouco diferente, que eu acho que a neurose é bem-vinda, né? A neurose da religião. A religião ajuda a gente, não à toa a espiritualidade entra nesse buraco, nesse vazio que a morte traz para a gente, uhum. que a proximidade da morte, da finitude traz para a gente um vazio de sentido e que tem a sua importância fundamental para a construção da história, assim, da humanidade e para o nosso bem-estar. Então eu acho que aí eu fico numa posição um pouco assim, e em Jung também encontro, apesar de gostar muito de Lacan, eu acho que Jung tem vários conceitos que são super importantes e que eu sinto na prática. Sabe, quando eu estou no hospital e eu me deparo com uma situação que eu acho que todo profissional de saúde que está no hospital e que trabalha com a morte de perto, se vê em situações de sincronicidade. A ideia de sincronicidade de Jung é fantástica, porque não é tanto assim, as coisas estão acontecendo por uma razão, como se tivesse uma inteligência organizando a ordem de acontecimento das coisas. Pode ser isso, né? Pode ser essa visão de uma divindade, né, de uma inteligência, mas pode ser também que eu possa usar essas sincronicidades como motivos para me transformar e para decidir o que eu vou vir a ser, né? Então, essa ideia de sincronicidade na transformação da experiência humana, acho que a psicologia tem essa visão de espiritualidade como um processo de transformação, de ampliar a consciência e então, nesse sentido... Eu trouxe isso muito mais porque você estava comentando a respeito das pessoas que, quando elas estão numa condição fragilizada de saúde, começam a trazer o questionamento, né, de uma referência. Nós falamos da quarentena, também dessa situação de dissolução completa
do que está certo, do que está estabelecido, do que aparentemente traz uma segurança, e começa um profundo questionamento da existência humana, né? E esse questionamento da existência humana é da área da filosofia, é da área da psicologia, e é uma provocação constante dentro de um espaço de um consultório, né? E aí, por isso que eu te trouxe isso, né, como uma reflexão. Eu queria aproveitar, alguma coisa eu fiz aqui, como eu não sou uma super entrevistadora, e eu peço desculpas para vocês, eu fiz alguma coisa que travou. Então, eu estou agora correndo e quero comentar o que as pessoas estão falando. Então, olha só, nós temos a doutora Odine Bechara, que comentou que pensa que espiritualidade é a descoberta do divino em nós, que é uma das vertentes que tem, né? Essa é a referência dela. A Simone Gabriel também comenta, considerando a complexidade do humano, talvez a definição de espiritualidade necessite levar em conta essa complexidade do humano. Exatamente. A conexão, a Bel Krius, a conexão com o eu divino traz a cura e respostas para conflitos. Né? O divino aparecendo novamente. A Maria Cristina Gonçalves, a espiritualidade não garante a cura, mas propicia melhor bem-estar, que é o conceito da saúde está trazendo, né? Um pilar importante. Quem procura desenvolver a espiritualidade encara com mais naturalidade a morte? É uma pergunta dela. Sim, é esse o limite das pesquisas, eu acho que há a ideia de que a gente precisa aprimorar as pesquisas metodologicamente e a forma como a gente mede espiritualidade é porque há uma heterogeneidade. Os estudos têm muitas diferenças. E enquanto em populações saudáveis a gente vê, por exemplo, que a religiosidade claramente protege a saúde. Hábitos de risco para a saúde, né? As pessoas religiosas têm uma tendência a ter hábitos mais saudáveis e ter o apoio, o suporte da comunidade, o suporte social, e isso ajuda a promover saúde. No contexto do cuidado paliativo e da população clínica, que os achados são mais controversos, porque há uma linha tênue entre a religiosidade e a espiritualidade, e às vezes a crença dificulta a aceitação da morte. Então, esse processo de desligar e de aceite da morte é justamente o trabalho do conflito espiritual, né? Entre o limite até onde a medicina vai, a gente conhecer, e aí acho que para o profissional de saúde é super importante estudar espiritualidade nesse sentido, porque é um autoquestionamento de até onde a medicina dá conta de ir, até onde a gente consegue investir na cura ou não e o aceite da morte. O trabalho da minha orientadora aqui, da Tracy, de doutorado, mostra que quanto mais religiosidade, mais intervenção da comunidade religiosa, e aí isso é totalmente culturalmente determinado, vamos dizer assim, quanto mais religiosidade, eu vou pôr entre aspas isso, piora a qualidade da morte, no sentido de que morre-se mais entubado, em UTI, porque tenta-se até o final, Deus vai decidir, ou tenta-se até as últimas circunstâncias. Então, a preservação da vida em todos os recursos que o ser humano puder dar, para deixar que realmente isso seja levado até, como se fosse até o limite realmente daquele corpo na dimensão da intervenção divina. É mais ou menos isso? Isso. Então, o trabalho espiritual nesse contexto é justamente de trabalhar com essas crenças. Aqui tem muito, o sistema de capelanias é muito integrado na equipe multidisciplinar. Aqui eu tenho aprendido isso, e é super importante esse trabalho espiritual, a intervenção. As revisões sistemáticas, os estudos de meta-análise, que vem a força da intervenção espiritual para modificar desfecho ou prognóstico, não é controverso. Não necessariamente, as revisões não mostram que há um efeito significativo, mas também há essa crítica de que a metodologia varia muito de estudo para estudo, a descrição do que é uma intervenção espiritual ainda carece de mais construção, porque não há um consenso da definição. Exatamente, eu estou vendo a doutora Andréia aqui comentar, testemunhas de Jeová não deixam intervenção, eles não aceitam, por exemplo, a transfusão de sangue. E isso muda a decisão médica, justamente essa é uma questão super importante também. Então, a espiritualidade, as crenças, né, modificam e interferem na decisão, no processo decisório médico.
Isso é super importante, o profissional está ali lidando com isso. E olha só, então pensando num paciente que está numa situação bem religioso, né? Então, de repente, ele está nessa condição aí de prolongamento da vida. E aí, como é que é a intervenção dos cuidados paliativos nessa situação também, em termos da espiritualidade? Como é que ela pode se dar dentro do contexto hospitalar? A gente tem uma pergunta aqui da Priscila Cérvulo também, perguntando a espiritualidade dentro do contexto psicoterápico. Mas vamos aproveitar essa deixa aqui que você está falando dessa condição de prolongamento da vida, quando a espiritualidade é uma busca de conexão maior consigo mesmo, e naturalmente a morte faz parte e teria então uma jornada também de maior aceitação da morte, mas quando a pessoa é extremamente religiosa, acaba ficando mais constrito isso. Então, como é que as intervenções acontecem do ponto de vista da equipe de saúde? É uma intervenção interdisciplinar, obviamente, né? É um trabalho combinado de interação, e aí tem a ver com a crença específica que está ali na situação, né? Desenvolvendo, por exemplo, quando é uma testemunha de Jeová, que muda a intervenção, que pode ser feita ou não, o tipo de crença que a pessoa tem que precisa ser trabalhada. E aí a linha, assim, não tem uma receita. O que eu vejo, tem até um documentário do Netflix recente, que a gente assistiu numa disciplina que eu estava fazendo aqui, espiritualidade e cura. Então, o que é cura espiritual? Isso que estava em discussão, chama Extremes, e mostra o limite da decisão ali de entubar, não entubar, do testamento vital, que aqui é uma coisa tão importante, que é você fazer com que a pessoa decida antes o que ela quer que façam com ela quando ela não puder decidir por ela própria. E aí, de modo geral, são nessas situações em que não há o testamento vital, quando há a intervenção da família ou de algum cuidador tendo que decidir pelo paciente, é quando tem mais essa dificuldade das crenças envolvidas e do contexto religioso. Então, o trabalho é de conversa, mas às vezes é um trabalho da equipe. Estou falando da equipe, assim, o trabalho do psicólogo, né? Às vezes é um trabalho de ajudar e amparar a própria equipe a lidar com aquela situação limite extrema. Porque às vezes entre a própria equipe não tem uma decisão clara do que é melhor ser feito. É melhor você respeitar, por exemplo, o desejo da família, de não desconectar os aparelhos, por exemplo, ou não, é melhor você esperar que aquela família viva aquele momento de luto, aquele ritual, até ir caindo a ficha, e você respeite esse momento, né, porque você vai prevenir o adoecimento, um luto mais difícil na família, do que a pessoa que está indo mesmo. Então, a decisão, assim, é muito difícil, e é um trabalho de conversa, de comunicação, que envolve líderes espirituais, que envolve toda a equipe. Então, antes da gente responder a pergunta da Priscila, eu quero só arrematar aqui com uma conversa, com um comentário também da Catarina, falando que espírita aceita melhor a morte, porque a continuidade da vida, né? Então, essa questão da reencarnação parece, no entender da Catarina, como se facilitasse essa condição de permitir a partida, né? E olha só, e também a Gisele está fazendo a pergunta do sono, que era o que eu ia fazer na sequência de você responder a pergunta da Priscila. Então, vamos agora para um contexto psicoterápico. Como que a espiritualidade pode intervir dentro da clínica? A gente estava falando há pouco tempo atrás, né, das linhas de trabalho da psicanálise ou psicologia analítica, entre outras. Acho que a gente pode até daqui a pouco falar também até da terapia cognitivo-comportamental mais recente, a terceira geração da terapia comportamental, trazendo mindfulness, né, que hoje é tão bem divulgado. Então, acho que dentro desse contexto você puder falar, e aí na sequência, se a gente puder arrematar com o sono, porque sono também é um processo de entrega, né? Sono também é um estado aí de entrega para o Morfeu. Então, exatamente, eu acho que a gente começa a fazer a ponte de tudo que nós estamos falando, né? Então, se puder, traz agora o contexto psicoterápico. Acho que eu vou falar um pouco da minha experiência clínica, assim, o que eu posso dizer mais do que o John Pitt, meu orientador aqui, ele tem um artigo sobre a quarta onda das psicoterapias, que é justamente a inclusão da espiritualidade como uma dimensão da psicoterapia, né, e do profissional de saúde mental. Que aí perpassa todas, aí não é a quarta onda só comportamental, né? Aí vai perpassar todas. A quarta onda das psicoterapias nesse cenário, e aí é super importante que é dentro desse contexto de cuidado paliativo, que eu estou aqui no Centro de Cuidados Paliativos. Mas assim, aqui tem a terapia dialética, né, que inclui também essa dimensão do mindfulness, que tem todo um desenvolvimento específico, mas eu acho que
Na minha experiência clínica, eu vou dizer, porque eu entrevistei os pacientes e eu acho que eu acabei que meu protocolo, eu usei uma metodologia de pesquisa qualitativa que se chama Grounded Theory. É uma teoria, assim, eu não vou me basear nas teorias que existem, eu vou extrair a minha teoria dos dados. Então eu É fui bem o que a entrevistando. gente faz na terapia, né? Deixa o paciente contar pra gente sobre ele, né? Exatamente, cada um tem essa individualização da teoria, exatamente. Sim. A ideia de, né, vou extrair a teoria dos dados. Então, acho que eu me havi em vários momentos com a dificuldade inicial de como que eu vou abordar o paciente, convidar ele para participar de uma pesquisa sobre espiritualidade e o que isso vai causar. E aí, eu acho que meu primeiro achado foi que as pessoas me olhavam meio assim, né, meio desconfiado. Eu não acredito nessas coisas, não. Que coisas? Como assim? Do que você está falando? O que é espiritualidade para você? Foi assim que minha pesquisa foi desenrolando. E no Brasil, a espiritualidade. Então, aqui nos Estados Unidos, você é spiritual, né? Você é espiritual. Você é espiritual, mas não religioso. Tem um termo em inglês. Em português, tem um paciente que me marcou muito, porque eu perguntei assim: vocês consideram uma pessoa espiritualizada? Falou, não. Falei, espiritualista? Também não. Espirituoso. Ele falou, eu achei genial, porque a definição de espirituoso é meio isso, né? Esse humor, assim. Então a gente tem na língua Um certo latina. bem-estar, né? O humor tem a ver com humor, e daí foi daí que eu fui surgindo a minha ideia de também incluir espiritualidade, personalidade e humor na minha pesquisa, porque fui medindo essas coisas, porque, né, tem a ver espirituoso. E no Brasil, então, muitas pessoas acham que espiritualidade é sinônimo de espiritismo. Ou ligam espiritualidade à ideia de práticas espiritistas, que aqui eles entendem como práticas espiritistas e que tem aí... Espíritas, né? Espíritas. Espiritistas aqui eles chamam, porque Ah, daí tá. envolve tipo, desde o xamã, né, Ah, tá bom. antigo, envolvem as religiões afro-brasileiras, o Umbanda, Candomblé, os orixás, e essa ideia de que você se comunica com uma entidade, enfim, Sim, com essa ideia de espírito. sim, entendi. Aí, não de espírito necessariamente o espírito alma, corpo, alma, espírito, mas um espírito de alguém que morreu e nesse congresso do Canadá, ou de Jerusalém, eu conheci uma canadense que ela estava super envolvida com brasileiros e ela com a Associação Médica Espírita, que é bem forte no Brasil e é conhecida fora, e ela falou assim, brasileiro é muito interessante, eles fazem psicoterapia para desencarnado. Eu achei essa observação dela muito interessante, porque se você for parar para pensar, tradição, e aí eu peço desculpas se eu não faço parte dessa crença, eu não estudo a crença religiosa, mas eu acho que diz muito sobre o nosso sincretismo, a nossa cultura misturada. E eu achei primeiro que fosse uma coisa de escolaridade, né, a compreensão do que é a definição da palavra espiritualidade, mas não é. Então, muitas pessoas achavam que eu sou espírita porque eu estudo espiritualidade. Pessoas do meio acadêmico mesmo, assim. Então, tem essa confusão. Foi daí que começou a destrinchar a minha pesquisa e eu perguntar para as pessoas, né, eu desenvolver a teoria do que é espiritualidade para o brasileiro, afinal de contas, nesse nosso contexto de mistura. E aí tinha paciente que me falava, bom, no catolicismo, espiritualidade é você se aprofundar e estudar mais a religião, é você entender a religião. Conceitualmente, né? Conceitualmente, é o estudo da religião, da teologia. Então, e aí para cada religião, a espiritualidade, ou essa dimensão do que é espiritual, do divino, do sagrado, do transcendente, tem visões diferentes e que se complementam, que para a área da saúde eu acho que são importantes. Olha só um minutinho aqui, só pra gente, quem tá entrando, algumas pessoas estão entrando, nós estamos aqui com a Laura Castro, psicóloga do sono, também da Associação Brasileira do Sono, está no Conselho de Psicologia, e ela é estudiosa da espiritualidade no contexto do sono, no contexto de pacientes também em situação grave, hospitalizados, e ela está aqui tendo uma conversa deliciosa.
A Haddad deve ter entrado um pouquinho atrasada, sobre a definição universal de espiritualidade, não tem uma definição, depende muito do contexto cultural, é isso que ela vem discutindo. Laura, então vamos lá para a questão da prática psicológica. Aí você estava falando desse exemplo, né? Da minha experiência clínica, que eu acho que, como que o psicólogo aborda a espiritualidade, e aí eu descobri que no meu protocolo de pesquisa, eu comecei a perguntar para as pessoas a história delas, porque está muito relacionado com a história de trauma, com a história de vida de cada um, com o contexto de educação religiosa, de onde se aprendeu a sua religião, se você já mudou de religião, se você já experimentou outras religiões. Então, está muito associado à história individual de cada um. E aí eu acho que tenho pensado que um produto da minha tese, eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer com isso, mas é que minha entrevista, como eu fui construindo ela na minha fase, no projeto piloto, e como ficou no final, eu acho que é uma entrevista guia que pode ser, né, de abordagem da espiritualidade. E aí eu acho que na minha experiência, abordar a espiritualidade é uma estratégia para o profissional de saúde super importante de acessar uma intimidade. Eu acho que Freud dizia, eu tenho pensado muito nisso, Freud dizia que o estudo dos sonhos, né, a interpretação dos sonhos, é a via régia, a estrada real para o acesso ao inconsciente. E eu acho que o estudo da espiritualidade de cada um é uma estrada real de acesso à consciência. A consciência de si, e o sonho está nesse processo, obviamente, porque é no sonho que as pessoas encontram as suas questões espirituais também. Um outro paciente que me marcou muito, com medo de morrer, paciente com insuficiência cardíaca, ele estava no hospital internado há bastante tempo e ele não conseguia dormir, porque ele tinha a sensação que ele ia pegando no sono e que ele estava caindo num abismo. Pois foi eu explicar para ele o que é o sono REM, o que acontece com a perda do tônus muscular no sono REM, por que ele está tanto privado de sono e por que a probabilidade de ele perder o tônus muscular mais rápido, sentir que ele está caindo no abismo, pode estar fazendo ele ter essa sensação e amenizar esse medo de morrer, né? Assim, de vou dormir, tô caindo num abismo, não vou mais acordar. Então, explorar a crença, eu acho que explorar a relação que a pessoa tem com o questionamento sobre o sentido da vida, eu acho que é uma estratégia super interessante de abordar a intimidade e de, justamente, alguém falou aqui, da relação, aproximar terapeuta, isso. paciente. Que bom que você está lendo junto comigo, ótimo. Isso mesmo. É justamente isso. E aí, nesse sentido, então, como eu fui extraindo a teoria dos dados, esse é um paciente que me marcou na questão do sono, né? O medo de morrer e dormir é a vivência, né, na pele. É a hora que a pessoa abre mão do controle, né? E abrir mão do controle sobre questões circunstanciais da vida, do dia a dia, é abrir mão, de algum jeito, para entrar em contato com o desconhecido. É muito ameaçador. E se você está com uma ameaça na vida, será que se eu dormir eu vou acordar? Né? E aí também tem a história de vida de cada um. Esse paciente mesmo que eu falei, ele já tinha tido um sonho na história dele, de quando a mãe dele morreu, que ele recebeu uma comunicação, por exemplo, de que a mãe ia morrer. Então, e essa ideia de que no sonho ele vai encontrar. Então, acho que explorar culturalmente isso, a compreensão que se tem disso, né, da relação da morte com o sonho e com o sentido da vida e com o que é essa dimensão, multidimensão, espiritualidade para a pessoa, eu acho que é uma ferramenta, uma estratégia de intervenção terapêutica super importante, principalmente, aí estou falando da minha experiência muito mais no hospital e no contexto de doenças graves que ameaçam a vida, mas eu acho que não apenas. Claro que é uma decisão clínica importante, essa da demanda surgir, você, né, aproveitar e construir a metáfora junto com o paciente, com base naquilo que ele traz. E aí tem um caso também que me marcou, de uma menina, 28 anos, com linfoma grave e estava morrendo. Estava na UTI e estava morrendo. 28 anos, jovem, aquelas situações que estremecem toda a equipe, que é muito difícil, com uma filhinha de 10 meses. E aí eu fui chamada no contexto para ajudar. E aí, o que a gente faz? Ela está em isolamento, com infecção hospitalar grave, na UTI, né?
e a gente traz a filha dela aqui, porque ela tinha sido entubada e estubada, e tipo, todo mundo nem acreditava como que ela estava ali ainda. E aí, a decisão... Bom, vocês estão me pedindo o quê? Para perguntar para ela se ela quer que traga a filha dela aqui antes dela morrer? Nossa, que difícil. Como que eu vou fazer isso? Que difícil. Eu estou falando assim hoje com tranquilidade, mas foi muito... Acho que foi uma das situações mais difíceis que eu já passei no hospital. Né, e o pai dela, muito religioso, o tempo inteiro passando óleo nela, no corpo, no hospital. Acho que profissional de saúde é uma visão que acontece na prática, passando óleo. E aí, essa menina me tá vendo ali, eu fiquei 3 horas sentada na cama do lado dela para conseguir tentar conversar com ela. Ela estava com dificuldade de falar, afonia, por causa da estubação, né, tirado do tubo. E aí ela me fala que ela pergunta se na rua, ela vira para mim e pergunta assim, nessa rua tem uma casinha? E você sabe onde você está? Você no hospital? Não, eu estou no Hospital São Paulo, mas tem uma casa aqui, porque eu fecho o olho e eu sonho, né? Ela sonha que está dentro de uma casa, que ela está no andar de baixo, a filha está no andar de cima, e ela não consegue chegar na filha. E aí como é que você usa esse material do que ela está falando, né? Para trazer a questão à tona do que ela quer, do que ela deseja, que é isso, são os processos de pensamento vital, de decisão do que você quer para a sua vida, né? Quando você não pode decidir por você, as outras pessoas estão ali para decidir por você. E aí, tudo que eu acho que eu pude dizer para ela ali naquele momento foi justamente bom, ela perguntou se eles acham que eu estou morrendo, né? Por isso que eles te pediram para vir aqui. Eu falei, bom, ela tinha me falado, né, que ela bateu o pé lá e voltou. Então, você mesmo acha que você bateu lá o pé e voltou? Todo mundo também acha. Né? Então, assim, todo mundo está super pensando assim, será que sua filha vier aqui vai te dar energia? Porque às vezes a gente cansa de lutar, né? Todo dia tá ali lutando de novo. E será que isso vai te dar força? Não no sentido de, tipo, você vai morrer e é a última chance que você vai ter de ver ela, mas no sentido de, será que se ela vier aqui, isso vai te dar energia? Então, é um cuidado, eu acho que, e trazer a questão da espiritualidade, da relação, da reza ali para ela, e se aquilo está incomodando ou não, acho que são questões fundamentais que nesse contexto acontecem e que a gente tem que estudar mais isso. Eu vejo profissionais de saúde, antes de qualquer coisa, a gente tem que cuidar da própria espiritualidade, porque isso nos aproxima. Não, pode terminar. Isso nos aproxima? Da gente com a gente mesma, a gente tem que se cuidar para cuidar do outro. E o papel do sono, de novo, né, dessa questão do sonho, de que aparece o sonho no contexto. Eu ia falar isso, desculpa, estou vendo ali. Porque assim, tem um outro comentário também da Maria Cristina Gonçalves dizendo que é difícil desenvolver a espiritualidade em pessoas materialistas. Depende da abordagem, né? Nessa conversa que nós estamos tendo, depende da abordagem. Porque não necessariamente você precisa nomear a espiritualidade. Se você pensa nessa aproximação do terapeuta com o paciente, e na realidade a aproximação de duas pessoas, simplesmente é o espaço da intimidade. Precisa, na realidade, a pessoa abrir mão do controle e confiar nessa intimidade. Confiar num tipo de conexão e de relação que não necessariamente seja permeada por um objeto no meio do caminho, né? Sim. Aí que aqui eles chamam muito, e na visão religiosa tem o surrender, né? Que é esse momento de entregar, deixar nas mãos de Deus. De render-se, né? Deus cuida. E é isso, esse momento de entrega. Ela não quis ver a filha porque ela falou assim, não, eu não quero, não naquele momento ali específico. Foi um processo de plantar essa semente e dela conseguir transferirem ela para a enfermaria. Ela falou, não, eu não quero ver minha filha, eu vou ver ela na minha casa. Uma força de viver, uma pessoa tão jovem assim, né? Mas depois ela foi para a enfermaria e aí trouxeram a filha numa situação de menos risco ali, né? Sim. Mas o negócio é trazer à tona a questão, e como a questão do sono, foram 2 casos que me marcaram, porque foi pela via do sonho, do relato do sonho, que aparece essa janela de oportunidade para entrar nessa questão da espiritualidade, tão importante. E aí, isso vira uma pergunta de pesquisa para mim, o sonho sendo um mecanismo. Tem muitos estudos de mecanismo. Então, a espiritualidade, a gente sabe que a religiosidade influencia a saúde via hábitos de risco para a saúde. Se você frequenta mais, você vai mais à igreja, você vai menos para o bar, por exemplo. Você tem mais hábitos saudáveis, né? E você tem mais a vivência de suporte da comunidade.
Mas e a espiritualidade, que é esse conceito mais subjetivo de relação de entrega? Como que a gente mede? Então, tem estudos que estudam a via imunológica, se você tem mais paz espiritual, bem-estar, esse aceite, você tem uma resposta imunológica melhor, você tem uma ativação menor do sistema simpático, né, você se concentra melhor, tem mais sincronicidade cardíaca, tem estudos nessa linha, então, da variabilidade da frequência cardíaca, da resposta imunológica. E aí eu comecei a pensar, e o sono? O sono é reflexo de saúde psicológica. Então, é um mecanismo. Então, porque se você se espiritualiza mais, se você está mais com bem-estar espiritual, se trata dessa intimidade com a sua crença, com aquilo que você escolheu para a sua vida, você também dorme melhor. E é por isso que espiritualidade por essa via pode, em última instância, interferir no desfecho. Muito, interfere demais. Aqui a gente tem o comentário também da neuropsicologia, não sei qual que é o nome da pessoa, da psicóloga, mas ela está falando do papel do sono, né, após grandes traumas. Então também, voltando na história do Covid, que a gente tem tido relato de aumento aí de pesadelo, por conta dessa insegurança que a pessoa vive, e ela não consegue dar vazão a isso do ponto de vista da consciência, e naturalmente vem no sonho um contexto de um sono perturbador. E a mesma coisa é o trauma, né? Quer dizer, uma situação que a pessoa viveu num dado momento, que foi uma ameaça, seja a integridade física ou psicológica, de tamanha magnitude, que ela fica com um retrato, uma fotografia congelada daquele momento, e a busca do sonho sempre querendo a cura, né? No fundo, um pesadelo é um espaço de tentativa de cura, de elucidação da problemática, que aí é dentro deste contexto de intimidade consigo mesmo. Então, o papel do sono após grandes traumas, ele é enorme, respondendo aqui a pergunta dela, né? Exemplo, dificuldade de adormecer após situações de violência, que ela já viu isso no hospital. E a gente vê isso dentro de consultórios de pessoas que de fato passam a ter pesadelos, tem até aumento da densidade de sono REM, né? Um aumento do movimento ocular, e que em teoria estaria também numa busca de equação emocional dessa situação. E que depois que a gente trata o trauma, os sonhos tendem a diminuir, e os sonhos perturbadores tendem a diminuir, e há uma retomada aí de um sono mais tranquilo e reparador. Então, se você quiser também comentar um pouco mais. Não, eu acho que é isso mesmo, a questão do sonho, né, da experiência traumática ser revivida no sonho e no sono, aparecer no sono, como é importante. Acho que aqui eu também tenho visto muitos estudos que na era do psicodélico, né, da intervenção com psicodélicos, com cogumelo, com MDA, com ketamina, com ayahuasca, tem muitos grupos no Brasil. Como que os psicodélicos se tornam uma intervenção psicoespiritual para amenizar o sofrimento psicoespiritual nessas situações, e tem a ver com um contexto de adormecimento, de se colocar naquele momento de transe, de sonho, e sonhar a gente sabe imaginar dormindo, né? Ativação da default network, né? das redes neurais. Eu vi a doutora Simone falando aqui que ela busca na crença da pessoa, né, a dimensão do ser humano, que pode ser abordada no processo terapêutico, não estou vendo a Maísa falando, mas busca na prática da religião do paciente alguma prática semelhante que possa favorecer o sono. Estou vendo a doutora Simone, a gente tem conversado por causa da terapia digital da insônia, do Vigilantes do Sono, e isso tem aparecido lá, que as pessoas, quando a gente tem a técnica da gratidão, do agradecer, como essa experiência de jogar para o universo e de agradecer pode favorecer essa calma, amenizar a ansiedade, o momento da hora de dormir. Olha que interessante, ela mesma. A gente está no final da live, está uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria aproveitar e arrematar com a doutora Simone também, está fazendo um comentário sobre um paciente judeu ortodoxo que achava que não ia se identificar com mindfulness, mas que então, fazer uma meditação rabínica, ele aceitou fazer. Então é bem dentro da abordagem da gente ouvir do paciente, né, entender como é a prática espiritual dele, sem um conceito religioso, sem um conceito também de uma marca cultural específica, mas mais do que tudo, trazer evocação espontânea da parte dele. E aí esse é o trabalho
do terapeuta, do que ele pode fazer dentro de um contexto, seja de uma terapia existencial, seja de um processo existencial, ou relacionado ao sono, que absolutamente está ligado à existencial, né? A gente não pode pensar, tudo bem, terapia cognitivo-comportamental aplicada em insônia, boa parte dos pacientes basta isso, mas a gente sabe na prática o quanto é importante abordar o existencial para a retomada de um sono e sustentação daquilo que ele conquista com a TCCI, né? Exatamente, Sil. Lau, minha querida, olha, Que delícia, saudade, coração gente. Obrigada. aqui com você, obrigada. Obrigada, pessoal, por participarem, né? Por esse espacinho aqui de compartilhar. Quero agradecer a ABS também pela oportunidade da gente estar aqui desenvolvendo um trabalho dentro da psicologia do sono e podendo compartilhar aqui as nossas reflexões junto com todos que se interessam pelo tema. Isso mesmo. Beijo. Obrigada a todos obrigada, pela presença. Gente. Tchau, tchau.